Retornamos com o programa Grandes Temas, que hoje discute o plano diretor do município de Natal. Temos uma questão, Iglesias, que tem a ver com o que você estava falando agora há pouco sobre a região metropolitana, uma questão que vem dos nossos telespectadores. Existe alguma possibilidade de discutir um plano diretor que envolva os outros municípios da Grande Natal? Um crescimento desordenado em Parnamirim, por exemplo, não vai ter influências em Natal? É a questão de Rosa e Maria. Quem assume a questão? Eu posso começar e eu acho que hoje, sei lá, quem quiser pode. Mas o plano diretor, ele é só trabalha o município, né? Mas a gente precisa pensar... Considerar, né? O resto, né? Que é como a gente tem questões da cidade que elas não se resolvem, né? Questão de lixo, as questões ambientais, né? As questões de transporte, elas não se esgotam, né? São transfronteiriças. Então, hoje a gente já tem o Instituto, já tem a lei da metrópole, que a gente agora, que é uma novidade, que o plano diretor vai ter que também observar, né? Que não existia, é nova, né? E é uma lei federal que agora a gente tem que seguir. Eu acho que já hoje, não sei se quer falar... 13.089, né? Pronto, Carlos está até com a lei aí na mão. De fato, tem um impacto que é inegável. Nós não temos o melhor desenho ainda institucional, de gestão para resolver, mas é imperativo pensar em, talvez das faces mais visíveis seja da mobilidade, porque a lógica é metropolitana, mas assim, manejo dos resíduos, né? A questão ambiental, pensar o Rio Pitimbu, a lógica dele começa não é Natal, no município, da Nova Parnamirim era para ser Natal. Não, eu ia dizer, um dos grandes exemplos desse desequilíbrio é exatamente na lógica, quando tem um plano diretor de 94, e uma certa indefinição, e Parnamirim não tinha definido seu plano diretor, e vai receber grandes investimentos do setor de construção civil, né? E vai crescer enormemente Nova Parnamirim, né? Gera um esgarçamento e uma densidade muito grande de Nova Parnamirim, sem Parnamirim estar preparada ou ter pensado suas vias, né, coletoras, estruturais, como fazer a conexão com o Natal. Ali é um exemplo claro. É óbvio que a gente precisaria detalhar mais esse processo, mas o que acontece ali, naquele contexto, 97, 98, em diante da urbanização do que é chamado Nova Parnamirim, né? A explosão, né? Explosão, Foi a explosão. Dependendo do Natal. Dependendo do Natal, totalmente relacionado à lógica de Natal. Eu vejo o seguinte, isso é uma leniência do governo estadual. Por quê? Porque zona metropolitana é a área que atua, como são vários municípios, quem tem que atuar nisso é o governo estadual. Não tem nada. Realmente, eu quero até citar aqui o nome do Jorge Câmara, que foi uma pessoa que se esforçou, tanto a nível municipal como a nível estadual, para ter uma política. Até criou a zona metropolitana no governo do Garibaldi, mas não se implementou políticas. Por exemplo, coisa simples, criar uma empresa de transporte estadual metropolitana. Simples, não se tem. Então, as questões, criar um plano diretor macro da zona metropolitana, não tem. Questão do lixo também, né? Aí, o plano diretor, Carlos, aí ele abrangeria, sabe? Não tem definições, não tem política. E criar essa situação. Como Natal é mais organizada, e nós temos que admitir isso, Natal é uma cidade mais organizada, mais propositiva, tanto a nível de ente público, da prefeitura mesmo, com as deficiências que a gente está apontando, como da sociedade civil, do setor produtivo, acaba você tendo um avanço maior, mas os municípios ficam, inclusive, esperando o que acontece em Natal para eles poderem fazer. Mas isso é um erro de planejamento. Eu considero ainda que tem que haver uma mudança, principalmente na cúpula, tanto do nível estadual, municipal e municipais, se a gente incluir, para investir mais no corpo técnico, no corpo de planejamento, tanto da área da CEMURB, que a CEMURB bate em todos os setores, como das outras secretarias. A gente da sociedade civil vê muito as secretarias como ilhas, com pouca interlocução. Então, as políticas públicas, como o plano diretor, que são complexas, que relacionam com tudo, elas acabam não caminhando. Ficam estanques, né? Se não houver essa comunicação, a gente vem propriamente dentro da prefeitura. Agora que vocês estão começando a conversar
com a tributação, né? Uma coisa que a gente sempre achou incrível, a gente terminar uma obra e tal, e de repente a tributação está cobrando o IPTU só do terreno. Né? Ou seja, a própria CEMURB deu o habite e tudo, e eles não lançaram lá no cadastro deles. Se perde, né? Até em termos financeiros, a prefeitura está perdendo a arrecadação, né? Então é um grande avanço linkar essa comunicação, né? Imagine a nível de municípios da região metropolitana. Então, alguém realmente tinha que coordenar e o governo do estado deveria capitanear isso aí. Temos mais uma questão dos nossos ouvintes, nossos telespectadores. O plano diretor define a ocupação de áreas de lazer para a população, como quadras ou praças públicas, e como exigir que a prefeitura urbanize áreas destinadas às praças, mas que muitas vezes são apenas terrenos abandonados. Esse é um embate. Isso é uma luta que, por exemplo, nós, ambientalistas, temos, desde que eu estou em Natal, tem 32 anos, é a luta de 32 anos. Tem muita praça, mas totalmente. Você não tem política. Né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu venho de uma capital, tem uma organização, uma estrutura, foi criada no século passado, que é Goiânia. Lá, cada praça tem 2 jardineiros, 2 assistentes, e dependendo do tamanho da praça, você vai ter mais jardineiros. Natal, qual praça tem jardineiro? Em uma. Então não existe uma política, por exemplo, está tudo descentralizado, tem algum autoriza para abate, a CEMURB vai tentar plantar, a gente define que tem uma política clara, porque o plano diretor tem uma política de áreas verdes, né? Um capítulo específico para isso, e você não tem uma política clara, porque não existe investimento da prefeitura para que isso aconteça. Então o que acontece? A cidade perde. Mas o cidadão, ele tem que fazer a reclamação. Ele está enxergando, ele está vendo. Ele tem que exigir que a prefeitura cuide desses espaços. Teve na época, não sei se foi na gestão passada de Carlos Eduardo, a primeira, que foi feito um programa de adote, né? Foi da Micala. Foi a Micala que lançou, foi Micala. Era interessante, de repente, essa parceria entre o poder público e a iniciativa privada, né? Mas porque, não dá todas, Carlos. É o problema que você não dá para adotar tudo. Minimizava um pouco. Porque Natal tem muita praça. Você vê esses conjuntos residenciais, como Ponta Negra, Candelária, tem muitos vazios que são chamados de praça, mas que na verdade só tem mato, né? Totalmente sem uso. As pessoas não desfrutam daquele espaço verde. E o que é interessante, Carlos, é a demanda para uso do espaço público, mesmo quando não tem condições mínimas de uso, muitas vezes a população vai buscar usar, né? Isso é um dado, eu acho, positivo, e aí realmente falta... Tem surgido alguns movimentos nesse sentido, também, né? As pessoas se organizarem para determinado domingo, monta, Capim Macio. Capim Macio tem aquela luta histórica antes da Micala, que o prefeito foi fazer os piscinões de receber água pluvial, que nós fomos lá e evitamos que derrubasse uma mata importante para o bairro, né? Na verdade, agora eu estou falando dos dados da gente, né? Mas assim, outro cadastro importante que está sendo trabalhado é os bens públicos, né? Que é um cadastro que estava totalmente desatualizado. E esse é um trabalho com a Secretaria de Administração e a Secretaria e a CEMURB. Então a gente vê que a gente tem mais de 500 imóveis, e se a prefeitura não tem imóvel, lógico, aí você está entrando praça, está entrando prédio público, a área verde que não está cadastrada. Então a gente tem um levantamento ali, hoje das áreas verdes. O cara nem sabe que é área verde. Mas as áreas invadidas, né? O que é que a gente tem hoje? Não só o dado do cartório, que é nosso, né? Porque às vezes até aquela área é nossa, mas já está toda invadida, né? Então, assim, esse levantamento também é importante, que as pessoas se apropriem, e a gente tem bairros que não tem praça, como Planalto. Né? É bem... o Planalto é estranho, aliás. Urbanisticamente ele é estranho. Ele cresceu, é o bairro que mais cresceu na Zona Oeste, ele explodiu, né? Eu acho que Carlos até conhece bem. 70 ou 80 mil habitantes hoje. Eu não estou com esse dado aqui. Até eu tinha ali na minha colinha, mas da população. Porque ele explodiu. Assim, se você olha o gráfico, está tudo aqui baixinho, ele está lá em cima, né? Nos últimos anos, por causa da Minha Casa Minha Vida.
E ele é fruto de um loteamento da década de 50, quando não se exigia área verde e praça, então ele não tem. Tem uma área central lá, Florésia, num caso específico, né, do Planalto, que é um vazio. O que é aquilo? É imenso aquela área. Chesf, né, que passa em diagonal. Que poderia ser aproveitada como um grande parque linear, né? Isso. Agora, eu queria falar para esse telespectador que ele... É Aldra o nome dela, que fez a última questão. O nome dela é... Aldra. Aldra Colombo. Aldra. Nós reúna com seus vizinhos, façam a petição, vá no Ministério Público, vá na CEMURB, reclame, é um direito seu de cidadã exigir que as áreas, sabe? Mas a censura, por isso que a gente pede que tudo isso de área de parques, jardins, passasse para a CEMURB. É essa história da estrutura do Porque fica o planejamento com um, Carlos, e execução com outro, e não dá certo. Sabe, nós tivemos um grande problema numa política de arborização que a gente tentou fazer uns 3 anos atrás com a CEMURB e com a Censur. E tivemos um problema grave com a Censur. Não é o caso da gente contar agora, mas eu queria colocar para ela, faça isso, é um direito seu de cidadã, de exigir que essa cidade seja mais bonita, mais verde, e que você tenha uma qualidade de vida no seu bairro. Perfeito. Tem um comentário de um telespectador. O maior desafio para as administrações públicas é priorizar os pedestres em detrimento dos automóveis. É uma dificuldade o que essas pessoas enfrentam, como o trânsito, por exemplo. É um comentário de Ronaldo de Almeida Bezerra. É curioso porque, alguns anos atrás, eu estava pouco tempo aqui em Natal, eu fui a Belo Horizonte para um evento. E estava com um amigo que é do Rio, mas que morava aqui e voltou para o Rio, né? E a gente estava andando, ele com a esposa dele, andando lá em Belo Horizonte. Eu falei assim, veja, estamos andando numa calçada. E Belo Horizonte é farta em largas calçadas. Planejada, né? Também, né? Planejada. E aqui a gente vê uma coisa descontínua, tem, não tem, é alto, é baixo, essas coisas que dificultam a experiência urbana do pedestre, da pessoa comum, né? Do cidadão. Do chamado Plano Palumbo, que foi uma área planejada, as calçadas realmente são bem largas, né? Ruas tem canteiro central, então realmente é uma área privilegiada da cidade. Em outros bairros como Alecrim, a responsabilidade da calçada é do próprio... Não, mudou. Eu hoje vi isso. Mudou? Mudou. Porque isso é um embate grande, se a responsabilidade seria do poder público ou seria da pessoa que está. Você tem seu lote na frente. E aí começa a confusão, né? Mas outra coisa que eu até acho que seria uma política muito interessante se cada nova via que fosse calçar, fizesse primeiro a calçada. É isso que a gente está exigindo no Planop. Porque começa pela via do carro e a calçada não se faz mais. Né? Então, por que não começa pela calçada? Né? E depois se pavimenta a via. Isso seria uma maneira de induzir e obrigar que essa política realmente inverta. Né? Porque a gente vê que é isso, faz a rua e a calçada fica a cargo de quem queira fazer sua calçada, deve fazer, mas não pode ou não quer. Construiu um lote vazio, né? E fica sem calçada. Que é interessante, a gente criou um movimento chamado Calçadas Caminhantes. Esse movimento, por exemplo, a gente está presente na discussão do Planop, que é o plano de mobilidade. Nós tivemos uma discussão sobre a Zona Norte agora no sábado, foi uma audiência muito boa, e era o sistema viário. Só que o sistema viário, na concepção até, vamos por 2010, era o carro que era o privilegiado, era só a parte da rua. Quando a gente até fez uma diferenciação lá, o logrador incorpora a calçada e a rua. A rua só incorpora a parte onde o carro transita. Então, inverteu. Então, hoje, você tem que fazer estudos do pedestre e você tem que fazer a calçada. Com o código, o Estatuto do Deficiente, a lei federal, acho que é 2013, eu não sei se você está aí, Carlos, como você está com a colinha. O que aconteceu? O artigo 2º, vi hoje, é obrigatória a responsabilidade do poder público a calçada. É 3146, né? No caso de Natal, vou fazer uma crítica. Vou pegar essa. O prefeito anda a pé pela cidade? Algum prefeito anda? Algum prefeito, sabe? Algum secretário, se anda, pode andar até no bairro. Mas se ele andasse,
ele modificaria. Se andasse de ônibus, será que nós teríamos esse mesmo sistema de transporte, que a situação é precária também? Tão precária que Natal, em 10 anos, houve um crescimento de 172% da frota de veículos. É um absurdo. A população cresceu 17%, a frota de veículos. Então, a calçada hoje ela é prioridade no deslocamento urbano, porque 67% da mobilidade, hoje a mobilidade não é mais pensada só no veículo, feita pelo pedestre, sabe? E não tem o mesmo problema da arborização, não tem política dirigida. Vou dar um dado aqui que eu acho que é importante. A política da Copa, o que a Copa nos deu? Nada. Uma das coisas boas da Copa era a adequação das calçadas, 55 quilômetros. Acho que fizeram até com só 4, cara. Só 4 quilômetros foi feito. Lógico, existe um esforço aí de tentar fazer os outros 51, mas não foi feito. Mas essa política tem que ser para a cidade inteira. Então, por exemplo, a CEMOV, que é a Secretaria de Obras Públicas, né? Ela tem que incorporar, e nós tivemos uma discussão, sabe, que a hora que for fazer o calçamento, que está fazendo, por exemplo, na Zona Norte, já fazer a calçada. Já incluir a calçada. Iglesias, justamente uma questão de um telespectador sobre o problema das calçadas aqui em Natal. Por que o problema de invasão de calçadas em Natal não é fiscalizado? Na rua Seridó tem uma esquina que faz anos que um estabelecimento comercial toma metade da calçada com um jardim e ninguém faz nada. Onde está a fiscalização? Pergunta de Antônio, lá de Petrópolis. Alguém se habilita a responder essa questão além da floresta? Isso aqui vou brincar com a floresta. Eu começaria dizendo que a gente não está discutindo a fiscalização, mas o plano, né? Mas eu acho que a fiscalização, no meu ponto de vista, eu acho que é extremamente importante. E eu acho que onde a gente deveria até investir muito esforço na fiscalização. Com certeza. Porque você sabe, se a gente bota uma lei, né? A lei aparece, é boa, é ótima, mas se não fiscaliza, se não tiver um poder, e aí eu digo o poder do meio, eu acho que os meninos da CEMURB especificamente são extremamente dedicados e esforçados, mas é humanamente impossível. São poucos também. Humanamente impossível dar conta da cidade. São poucos. E aí eu diria até a Antônio que não é só o caso de Petrópolis, né? Tem casos assim, muito mais gritantes, muito mais complexos, né? Como por exemplo ali perto do Pirangi, entre ali na área de Neópolis, Pirangi, que ali também tem isso judicializado, isso já está com questão de bares, né, que tomam conta, camelôs, canteiros totalmente tomados, né? E aí assim, aí tem a questão social que vem pesar, né? Porque na hora que vai lá e derruba, tem os que querem pedindo para derrubar e tem outros que defendem. Mas a área pública é área pública, não pode ser ocupada. Exatamente, eu acho que tem que ter, porque senão tem que ter, é muito complexo, viu? Não é nada simples. Não, mas nada simples. Além disso, qual é o problema? Porque a gente não resolve com o urbanismo a questão social, né? A gente jamais vai resolver com... Né? A gente ajuda, a gente soluciona algumas coisas, a gente melhora, mas a gente não vai. É um negócio que. A gente não vai resolver a questão econômica, né, e social do. Eu acho que Natal tem uma grande perda financeira por não fiscalizar posturas na cidade. Não existe uma cultura por parte do município de fiscalizar posturas, que é exatamente isso: o cara avançar na calçada, o cara avançar o lote. Onde o cara era para ter uma calçada de 3 metros, ele avançou o lote, ficou uma calçada de 1,20 m. Sabe? Isso é normal aqui em Natal. Porque é um absurdo. Uma calçada, né? Não, o lote dele, ruas. Ponta Negra, por exemplo, tem na Hélia Barros tem um hotel que simplesmente ocupou toda a calçada. Um hotel de esquina. Quer dizer, é um absurdo. Né? Mas era a função da CEMURB. A CEMURB realmente tem uma deficiência de estrutura. Mas quem perde? A prefeitura perde em arrecadar, porque ela poderia ir lá, fiscalizar e multar a pessoa. Se a pessoa não executa, ela pode ir lá, aumentar a multa e aí executar, porque ela tem um poder de polícia. Por exemplo, eu só vi aqui o poder de polícia
usado, até acho que houve agora uma questão lá na área não edificante, está tentando se usar. Mas o poder de polícia é aplicado só para pobre. Eu não vi ainda o poder realmente de polícia aplicado para as pessoas de classe média para cima. Jorge, você inclui na resposta essa questão, isso que você ia dizer agora, porque tem uma questão do telespectador, dizendo o seguinte: Natal tem 60 lagoas de drenagem que tem duas funções muito importantes. A primeira é aliviar o excesso de águas de chuva e a outra é recarregar o aquífero subterrâneo. Precisamos dar um tratamento adequado a esses espaços e educar a população para a importância deles. É a questão de Nevinha Valentim. Você consegue articular no que você ia falar? Talvez. É porque as questões vão extrapolando, né? Algumas parecem parecem aspectos mais pontuais, como essa fiscalização, mas me parece que diz respeito ao modelo de desenvolvimento urbano. E aí a gente pode fazer o link com a discussão do plano diretor. Né? Que padrão de desenvolvimento urbano é esse que a gente tem, que gera sobrecarga em algumas áreas, sobrecarregando nossas... enfim, as lagoas de captação, poluindo o nosso aquífero. E Natal é uma cidade de um aquífero que era riquíssimo, né? A gente tem uma série de poços, inúmeros poços já fechados da carne de captação por conta de problema de contaminação, que é derivado do nosso padrão de ocupação, que não tem saneamento, não tem captação. Né? Então, acho que a gente pode fazer uma série de pegar exemplos que aparentemente estão distantes da discussão do plano diretor, mas eles estão relacionados a pensar que modelo de desenvolvimento urbano é esse. E, quando a gente está discutindo modelo de desenvolvimento urbano, está pensando no plano diretor, né, como é a grande norma que rege. E aí eu me lembrei de uma coisa que você tinha perguntado no início, Sérgio, que era sobre qual o grande dilema que a gente traz de 2007 para cá. Perfeito. Né, eu acho que dá para fazer uma ponta aqui, inclusive, consolidar nossas zonas de proteção ambiental. Né? A gente falou aqui em vários momentos sobre a dificuldade de regulamentar ao longo tempo que leva. Né? A gente assume isso como parte do patrimônio de Natal que está relacionado à qualidade urbana, qualidade de vida. E quando a gente fala em qualidade de vida, implica em qualidade de vida social, qualidade econômica, a possibilidade de desenvolver negócios. Isso me parece fundamental. Então, a gente tem ganhos que eu acho que tem que ser mantidos e temos que lutar para manter, sabe? E pensar assim, onde podemos adensar, onde podemos melhorar, onde a gente pode discutir, inclusive, em detalhe, com desenho urbano, por meio de operações urbanas consociadas, enfim, os instrumentos que a gente tem à mão para que tenha um negócio na rua. Até pensar em regulamentar um negócio na rua, né? Sempre esse dilema, né? Aplica o poder de polícia só para uma parte da população, né? E outra, como é que a gente lida com isso, né? Eu acredito que, inclusive, muito desse negócio vem da demanda que existe, de um modelo urbano que privilegia monofuncionalidade, né? Áreas só residenciais e tem uma demanda de pequenos negócios. Mas isso acabou, Jorge, isso era até 94, né? Que o de 1984, o plano diretor, setorializava a cidade. 94 acabou com isso. Não, concordo, mas eu estou pensando assim, a possibilidade de desenhar mesmo, de discutir isso. Porque há uma tendência hoje, quer dizer, o plano de 84, ele era todo desenhado. Então, o tamanho, tinha os desenhos mesmo, né? O tamanho do prédio vai subir até aqui, a largura da via vai ter que ser no máximo. O setor só pode isso. Era desenhado. Então, a gente passou para 94, que o plano não tinha desenho nenhum, né? Tem 4 mapas, 5, por sinal, muito ruins os mapas, né? Naquela época. E aí, hoje a gente vê uma retomada do desenho urbano, né? Isso é uma questão... De 84? Não exatamente, né? Numa nova perspectiva. Questão, né? Mas a gente vê que tudo foi muito assim, vamos discutir instrumentos, né? Então foi uma parte... Faltou o detalhe, né? Faltou o detalhe, faltou o desenho e faltou o urbanista, né? Sei lá, então o plano era mais discutido por... sei lá, pelo economista, por concepções urbanísticas. E aí, perde o desenho. E a gente sente hoje a necessidade. E isso a gente vê uma tendência de outras cidades que estão discutindo isso e vendo a necessidade que precisa desenhar. Desculpa, Flores, só para fazer essa precisão, realmente não é para o plano diretor desenhar. O plano diretor não cabe isso, mas apontar instrumentos e a política geral, né, por meio dos códigos, dos índices, enfim, e aí a gente tem os outros instrumentos que podem fazer políticas específicas para as áreas específicas da cidade, né? E aí sim, né? Enfim, pelos técnicos capacitados da CEMUB, por meio de concurso público, né? Uma série isso não tem, né, Jorge? A gente, por exemplo, a gente que é de fora da sociedade civil,
Você não está vendo uma mudança, por exemplo, igual o Florença colocou, 5 pessoas que atendem o público diretamente ligado à questão de aprovação de projetos aposentaram. Quem é que está substituindo? Você não tem uma política de renovação urbana, vamos dizer assim, laboral, funcional também, dentro da prefeitura. Assim como não existe uma política de fortalecimento, que eu digo vamos dizer, vou chamar de supersecretarias, que deveriam ser a CEMURB, planejamento, tributário, basicamente essas 3 secretarias. Sérgio, só complementando a pergunta de Nevinha, né? Está sendo feito o saneamento da cidade, né? Então, essa questão da contaminação, principalmente de lagoas, de captação de águas pluviais, deverá acabar, né? Desde que o plano já está com atraso de 15 anos, hein, a questão é a gente não perder de vista a conclusão desse projeto de esgotamento sanitário, né? As estações de tratamento serem concluídas para poder ligar a rede. A rede está praticamente pronta. Mas precisa das estações de tratamento de esgoto. Perfeito. Obrigado, Carlos. Florença, a gente está terminando o programa, temos pouco tempo, e eu queria que a gente falasse um pouco dessa programação da discussão do plano diretor. Como é que a população pode acompanhar? Como é que vai se dar, se você tem um pouco um calendário? O nosso próximo encontro com a população, né, que a gente está montando, é para o dia 26 de setembro. Teremos no auditório da CEMURB, que é ali perto da rodoviária. 26 de setembro. 26 de setembro, uma audiência pública. Essa audiência pública vai ser uma continuação da primeira audiência pública, que aconteceu em junho, que é para discutir o cronograma desse plano, até pelo menos a gente sabe que isso aí tem que ter uma flexibilidade, mas a gente tem que ter uma perspectiva de fim, né? Então, a metodologia, como a população vai participar, a CEMURB fez uma proposta e está ouvindo o que as pessoas estão mandando, né? Então, é importante essa data do 26 de setembro. E o último ponto, que é muito importante, vai ter o regimento dos delegados. Quem vai ser delegado, quem vai poder votar lá no finalzinho, vai estar também discutido nessa próxima audiência. Perfeito. A proposta de regimento para os delegados. Pronto, dia 26 de setembro. Queria agradecer aos nossos debatedores e ao público que nos acompanhou nesse debate do Plano Diretor de Natal. E esperando por vocês no próximo programa Grandes Temas, segunda-feira, 20h30 da noite. Muito obrigado.